Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 13, os versículos de número 4 e 5. Assim está escrito: Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Estamos diante de uma palavra importante que tem um peso imenso, sem dizer na credibilidade desta palavra, porque ela retrata uma ação comum do Senhor Jesus. Não era nada extraordinário, não era nada diferente, era algo comum que Jesus era da sua existência. Ele fez isto. O texto nos conta que eles estavam reunidos numa ceia. O Senhor Jesus estava junto com eles, participando daquela ceia, e naquele momento foi quando Jesus falou sobre alguém que haveria de traí-lo e outras coisas mais. Bem, mas quase ao terminar da ceia, Jesus levantou-se da ceia, diz aqui, de onde ele estava, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então ele preparou-se para realizar um serviço de um serviçal. Veja que ele estava na ceia, ele era o mestre, ele era o principal ali, mas Jesus nunca se preocupou com essas coisas de ser principal. Jesus estava ali realizando o querer e a vontade de Deus, o seu Pai. E sempre dando lições práticas para os seus discípulos. Eles precisariam ver e praticar também o que Jesus estava demonstrando. E aqui, depois de tudo feito, aquela reunião, qual seria a reação das pessoas? Bem, se levantaram ou continuarem conversando, como é que foi a reunião e os assuntos que mais foram importantes, e cada um para sua casa. Jesus fez diferente. Jesus levantou-se do meio de seus discípulos, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia, colocou água na bacia e foi junto de cada um dos seus discípulos, abaixou-se para lavar os pés dos discípulos. E aqui diz, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Então, quem olhava de longe, talvez não estivesse entendendo o que estava acontecendo, mas os discípulos que estavam próximos a Jesus, eles estavam juntos na mesa, naquela ceia, e Jesus toma essa atitude que para eles foi algo que os deixou boquiaberto. Por quê? Talvez eles não esperavam por isso. E no mundo as coisas são sempre assim. Nunca se espera que o líder, que o maioral, que o representante mor, ele se dê ao trabalho de ser um serviçal, de fazer o serviço de um servo, de socorrer, de ajudar, de estar próximo aos mais necessitados e dar o exemplo. Cada um deles já tem a sua aura, a sua elite, e eles ficam fechados numa bolha e não desce dali para nada. Jesus era diferente. Jesus misturava-se com o povo. Jesus comia com o povo. Jesus andava com o povo. Jesus falava para o povo. Jesus ouvia o povo. Então veja que coisas interessantes que Jesus fazia. Por isso que Jesus tinha resultados. Os resultados de Jesus não vinham assim automático, não. Eles vinham nas ações que Jesus praticava, nos relacionamentos que Jesus mantinha com as pessoas,
a maneira como os ouvia, a maneira como falava com eles, a maneira como se portava, como entrava, como saía. Tudo aquilo as pessoas observavam. Porque, segundo o espírito do mundo, o líder, ele é inalcançável, ele está acima de todos. E quem quiser que se rebaixe para ele, para ter o favor dele. Jesus, como o maior líder que Deus enviou na terra, e como o maior servo que veio aqui, porque ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, embora sendo servo, ele era Senhor, e aqui ele acabou de realizar a ação de Senhor dos discípulos, ensinando, orientando, palestrando, alimentando com eles naquela ceia. De repente, ele muda esse panorama. Ele agora pega uma toalha, se cinge, pega uma bacia com água e vai ao pé dos discípulos e vai lavando e enxugando. Ele não discriminou os discípulos, ele não falou da sujeira que estava no pé deles, o pó, porque ali, na verdade, era o pó da estrada, que eles vinham caminhando com aquelas alparcas, aquelas sandálias, e batia o pó e o pó subia para o pé. Então, nada mais era tirar o pó e secar com aquela toalha. Mas isso que ninguém ali dos discípulos teve a noção de realizar aquela ação. Mas Jesus fez, e ele fez unicamente para demonstrar um exemplo que ficasse marcado na vida dos discípulos, para que eles nunca se esquecessem do que Jesus havia feito. Jesus, primeiramente, despojou-se da sua glória, agora despojou-se da posição que qualquer um humanamente não desceria da posição. Jesus desceu da posição dele, foi aos pés dos discípulos, lavou, enxugou. Um por um, lavando e enxugando. Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ele disse o seguinte, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E Pedro não entendeu o que Jesus falou. Jesus estava dando um exemplo. Ele não entendeu. E disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus foi claro. Jesus respondeu para ele o seguinte, se eu te não lavar, tu não tens parte comigo. Não faz parte dos meus discípulos. Aí o entendimento de Pedro abriu, ele compreendeu, e ele agora entendeu de uma maneira, ele disse, Senhor, então não me lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Me lava por inteiro. Não só os pés, como lavou dos discípulos, mas me lava por inteiro, da cabeça aos pés. E Jesus respondeu para ele o seguinte, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Tinha um ali que não estava limpo, que era Judas, o traidor. E ele seguiu o caminho dele. Mas Jesus aqui demonstrou um exemplo muito importante, interessante e necessário. E este exemplo de Jesus, quando ele terminou tudo aquilo, depois que lavou os pés e tornou a pegar os seus vestidos, assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Então Jesus tomou um tempo da ceia para fazer aquele trabalho, depois voltou novamente a reunir com os discípulos. Ele disse, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou mestre e senhor. Ora, se eu, sendo
Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus aqui estava dando um ensinamento de que não deve haver separação entre aqueles que servem a Deus. Divisão, discriminação. Não. Eles devem estar irmanados na comunhão, no comprometimento, na entrega, na fidelidade diante de Deus. Todos eles devem considerar o outro, como afirmou Paulo, superior a si mesmo. Porque quando nós consideramos o outro superior, outros nos considerarão superior, mas aquilo ali não vai encher os nossos olhos, nosso coração em nada. Pelo contrário, vai trazer-nos alegria de vivermos a verdadeira comunhão. Então, o que Jesus diz é o seguinte: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Quem hoje estaria disposto a praticar esta ação? Quem hoje estaria disposto a ser o cuidador do seu irmão? Quem hoje estaria disposto a ser o defensor do seu irmão? As ações de Jesus levam a isto. E ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus deu exemplo. Jesus não era muito de teoria, não. De só falar e falar e falar e falar. Não. Jesus fazia. Tanto é que Lucas, quando escreveu o Evangelho, a continuação do Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos, ele diz que pesquisou minuciosamente tudo a respeito de Jesus, durante todo o tempo que ele esteve ali, tanto as coisas que ele começou não só a fazer, como a ensinar. Então Jesus era deste procedimento. Ele primeiro fazia, demonstrava, as pessoas viam, olhavam tudo que Jesus estava fazendo. Depois de tudo feito, Jesus vinha e explicava o que foi feito. Aí a mente, o entendimento, a compreensão abre mais. Melhor do que Jesus primeiro explicar e depois fazer a demonstração. Aquela explicação, quando for fazer a demonstração, já se perdeu muito daquela explicação. Então o método de Jesus é um método correto, perfeito. Ele primeiro fazia, e as pessoas não tinham com que perguntar inicialmente, mas estavam olhando e observando e vendo e gravando. Porque eles sabiam que depois de feito, Jesus ia dizer alguma coisa. E eles não podiam perder nada daquela ação, daquela atitude de Jesus. Eles precisavam acompanhá-lo do começo ao fim, porque quando Jesus fosse dizer alguma coisa, eles iam ouvir Jesus e, como que eles já viram, reviver ou rever novamente aquela ação. Jesus agora está falando, foi aquele momento. E ele contou, mas foi aquele outro momento. Então aí as coisas encaixam-se. E o ensino, ele entra mais facilmente na compreensão das pessoas e elas gravam este ensinamento e nunca mais vão se esquecer. Porque esse é o método correto. O método que a humanidade se acostumou em todos os lugares, em todas as situações ou departamentos, as coisas funcionam assim. Primeiro dá-se uma teoria e depois manda as pessoas irem praticar. Uns vão, através de erros e acertos, vão tentando fazer alguma coisa. Outros não sabem nem por onde começar. Outros se desanimam. Agora, a maneira como Jesus fez é muito importante porque ela cativa a atenção das pessoas, desperta a memória para gravar e depois vão ouvir. Então, o que viram, gravou e vão ouvir, vai se juntar. E ao se juntar, vai dar um resultado muito favorável, muito bom. E era exatamente o que Jesus fazia. Primeiro ensinava, primeiro fazia, depois ensinava.
Sempre foi assim. Com Jesus, ele primeiro fazia e depois, entendeis o que eu fiz? Entendeu o que eu disse? Viste como eu procedi? E aqui ele diz, porque eu vos dei o exemplo. Que bom seria se toda a liderança seguisse o mesmo procedimento de Jesus, de primeiro dar o exemplo, para depois, então, dizer a que se refere aquele exemplo. O exemplo, ele tem uma força muito grande na aprendizagem, na fixação do conhecimento. Então, quando Jesus primeiro fez, aquilo ali não foi sem sentido. Não foi uma coisa fora de ordem, foi uma coisa corretíssima. Tanto é que todas as oportunidades que Jesus teve, nós sempre vamos encontrar Jesus rodeado por multidões de pessoas. E por que Jesus atrai? Como é que Jesus atraía essas pessoas? Justamente por este procedimento. Primeiro ele fazia, depois ele ensinava. Ele dava o exemplo e depois mostrava o caminho prático para que as pessoas seguissem. Porque eu mandar a pessoa fazer determinada coisa, ela vai começar e vai vir fazer uma pergunta, depois vai fazer outra, depois outra, depois outra, depois outra. Por quê? Porque ela não tem nenhum parâmetro para fazer determinada coisa que eu lhe pedi. Agora, se eu primeiro fizer, demonstrar fazendo, e depois disser a eles, olha, agora como eu fiz, vocês façam. Eles vão fazer, não vão ter nenhuma pergunta e vão trazer o resultado excelente. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus sempre trabalhou desta maneira. E quando Pedro não entendeu, Pedro sempre estava como que na crista da onda. Sempre Pedro era o primeiro para responder, para falar, para dar um parecer, mas sempre daquele jeito, explosivo. E aqui, mais uma vez, os discípulos lá não estavam entendendo nada, mas também não falaram nada para Jesus. Deixou Jesus lavar os pés dele. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse, não, o senhor não vai lavar meu pé. E Jesus, então, explicou para ele, se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Vai perder a oportunidade que eu te dei. Não tem parte comigo. Pedro, então, entendeu. Ele tinha um raciocínio rápido. Ele entendeu. Ele disse, sim. Então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, eu quero ser lavado pelo Senhor da cabeça aos pés. Corpo inteiro. Mas a demonstração e o ensino de Jesus, não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dando um exemplo de, numa necessidade, se colocar na condição de servo, porque é o que nós somos. Nós somos servos de Jesus. O servo faz a vontade do seu Senhor. O que o Senhor faz, o servo faz igual, porque o Senhor deu a demonstração, deu o exemplo, tornou-se o referencial que nós devemos seguir, justamente de acordo com o que ele demonstrou para nós. E então ele disse, não, é só os pés, porque no demais tudo está limpo, com exceção de um, que era exatamente o Judas. E depois Jesus deu a lição, perguntou para eles, vocês entenderam o que eu fiz? Ninguém entendeu nada. Jesus explicou, vocês me chamam de mestre e de senhor. Tudo bem, eu sou isso aí. Agora, se eu sou senhor e mestre, fiz isto, vocês também devem fazer. Porque vocês são meus seguidores. Eu os chamei para me seguir. Vinde após mim, vem, segue-me. Foi o chamado de Jesus para eles, para mim, para você, para cada um de nós. Então, nós somos chamados pelo Senhor. E ele, então, quando fez isto, ele disse, como eu fiz, façais vós também. Porque é importante saber que Jesus
sempre deu a razão, a motivação necessária para nós fazermos determinadas coisas. Ele nos mandou pregar, nos mandou orar por enfermos, impor as mãos sobre os enfermos serem curados, expulsar demônios. Tudo isso Jesus fez. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus expulsava demônio, Jesus orava. Então, tudo que Jesus fez se tornou o quê? Se tornou um exemplo para nós, um referencial. E quando vamos à Escritura, está tudo ali registrado. É bem verdade que, se fosse registrado tudo que Jesus fez, o escritor diz que nem no mundo que se caberiam os livros que seriam escritos. Mas os que foram registrados pela permissão de Deus são suficientes para nos dar a entender que o exemplo de Jesus é o melhor exemplo a ser seguido. Então, se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos ter resultado. Porque não vamos atrair a atenção das pessoas para nós. Mas vamos atraí-la para Jesus. Porque estamos fazendo em nome dele e no poder dele, que ele designou a cada um de nós. Eis que eu vos dou poder. Foi o que Jesus disse. Poder para quê? Para pisar serpentes, escorpiões, poder para pregar, poder para ensinar, poder para expulsar demônios, poder para ser um exemplo. Todas estas coisas o Senhor Jesus deu a cada um de nós. Então nós precisamos entender este procedimento, o exemplo de Jesus e seguir por ele. Esse tem que ser o nosso caminho. Nós não podemos viver somente de sombra e água fresca, viver diante de uma posição somente esperando ser servido. Não. Jesus, que era o maior entre eles, se colocou na condição de um servo e disse que é para nós nos colocarmos também na condição de servo. Quando não há este procedimento, este comportamento das pessoas que servem a Deus, se reúnem para adorá-lo, não tem esse comportamento, tem um comportamento de ostentação, de vaidade, de orgulho, espírito de grandeza, revela que esta pessoa não é servo de Jesus, não está seguindo a Jesus, está simplesmente infiltrado no meio do povo de Deus. Porque quem serve a Jesus segue as pisadas de Jesus, até no exemplo. E Jesus aqui deu exemplo. Não ficou menor nem ficou maior. Isso aqui não tirou nada de Jesus. Pelo contrário, os discípulos ficaram mais admirados com a ação de Jesus, com este procedimento, porque eles entenderam a humildade do Senhor Jesus, a disposição para fazer o bem em favor do próximo, para socorrer, para ajudar um necessitado, um carente. Esse sempre foi o trabalho de Jesus. Hoje nós observamos muitos carentes, necessitados, aflitos, angustiados, que são ignorados, são deixados pelo caminho. Mas o exemplo de Jesus não é este. O exemplo de Jesus é que, se encontrar alguém angustiado, procure confortá-lo com a palavra de Deus. Se encontrar triste, procure alegrá-lo com as promessas de Deus. Se encontrar um necessitado, procure suprir naquilo que for possível. Um enfermo, ore por ele. Um endemoniado, expulse o demônio em nome de Jesus. Realize o trabalho que Jesus fez. Ele deixou-nos o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Estas foram as palavras registradas por Pedro na sua epístola. Porque aqui Pedro disse: o Senhor não vai me lavar os pés. Eu disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então não só o pé, mas a mão e a cabeça também. E ele agora aqui se lembra que ele deixou-nos o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Quando vamos aos evangelhos, nós vamos encontrar muitas marcas do exemplo de Jesus.
E ali está mostrado também os resultados. E se nós queremos trabalhar para Deus e produzir resultados para Ele, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus é o melhor que temos para seguir. Seguindo o exemplo de Jesus, jamais nós erraremos. Nós prosseguiremos firmes, encorajados e animados. Por quê? Porque estamos seguindo o exemplo de Jesus. E ele disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E ele disse: não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele disse: não fale todos vós, porque ele sabia quem tinha escolhido, mas falava daqueles que se mantinham leais, fiéis e sinceros diante dele. Então, que importante é o exemplo de Jesus. Sigamos, então, o exemplo de Jesus, servindo uns aos outros para a glória de Deus Pai. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.